Abra sua Bíblia em Lucas 13, versículo 10, que tem por título Cura de uma enferma no sábado. Lucas 13, versículo 10. Glória seja dada ao teu nome. Quem achou, diga amém. Glória a Jesus. Vamos falar, porque ainda temos a Santa Ceia. Eu não quero me estender muito. Vamos adiantar aqui em nome de Jesus. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga indagou porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, neste, pois, vinde a ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não te desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, ou não leva a beber? E não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos que Satanás a prendia? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Tomai seu assento em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te louvar uma vez mais, Senhor, que o Senhor destrave a minha mente, destrave a minha boca, que eu não fique presa a nada que eu queira falar de mim mesmo, mas que o teu Santo Espírito venha fluir através de mim, Senhor, que a tua palavra venha ser cortante como uma espada, do mesmo jeito que ela desce, ela vem aqui em cima, mas ela é cortante, mas ela cura. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja sempre fiel àquilo que a gente está lendo. E eu glorifico uma vez mais para o Senhor. Aprove me trazer a este culto para trazer a sua bendita palavra. Deus, muito obrigada. Que o Senhor fique conosco nessa noite ainda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por certo, irmãos, não era eu que ia trazer essa palavra de hoje, mas eu estava lendo, por pura coincidência, eu estava lendo. Quem tem acompanhado os meus stories no Instagram tem visto que eu estou lendo um livro que fala acerca de curas e milagres de Jesus. E simplesmente, mesmo conhecendo todos os milagres que a gente já há tanto tempo já ouvia falar mediante a sua palavra, mas é instigante você todos os dias pela manhã ouvir um milagre específico que Jesus fez. E todos os dias pela manhã, fazendo devocional, o Senhor tem me levado a esse livro que tanto tempo esteve lá em casa e eu nunca me atentei a ler. Mas eu acredito que chegou um momento em que eu precisava ler esse livro, porque verdadeiramente é o que eu digo, a minha vida é um milagre na mão do Senhor. E eu preciso todos os dias entender para que fui chamada, para que o Senhor me ortogou, para que o Senhor me trouxe a esse lugar, porque ainda estou viva, porque ainda tenho pernas para andar. Eu tenho que entender muitas coisas ainda, e é necessário que a gente entenda que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E o mesmo que operou milagre no antepassado, opera hoje e vai operar milagres ainda por muitos dias até
que ele venha. E o Senhor, eu lendo essa passagem dessa mulher, me chamou muita atenção, porque eu estava lendo, logo antes disso eu estava lendo a cura da mulher do fluxo de sangue, e me deparei pós essa mulher encurvada. E o que vai me chamar mais atenção, que sempre, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas todas as vezes que eu vou pregar, parece que o livro foi feito para mim. Eu não sei porquê, mas parece que o livro foi feito para mim. Todas as vezes que eu tento pregar, Jesus me leva sempre ao livro de Lucas, e sempre fica aquela incógnita. Gente, todo mundo sabe que Lucas, ele era um doutor naquela época, ele era um médico. E o que mais me intriga é que parecia que Lucas não batia muito bem da cabeça, porque para ele escrever esse evangelho, que vai falar sobre curas inefáveis, curas a qual ele não poderia aplicar, curas pela qual ele não poderia executar, ele vai escrever um livro. Ele vai fazer um livro justamente pregando tudo aquilo que há tanto tempo ele havia estudado. É a mesma coisa eu, sendo professora, fazer um livro dizendo que não existe métodos específicos para aprendizado, dizendo que eu mesmo nem sei como produzir esse tipo de método. É como se eu dissesse que eu estou limitada naquele livro, porque ainda que eu tenha todo o intelecto, ainda que eu tenha toda a ciência, eu só não tenho uma coisa, a ciência nunca vai ter. Uma coisa que o livro de Lucas vai dizer, que é a operação de milagre. O livro de Lucas vai falar de milagres, e não é de milagres qualquer. É coisa que simplesmente vai bater contra tudo aquilo que ele havia estudado. Vai dizer que para a medicina existem limites. Vai dizer que para a medicina tem um aparato. E que vai chegar certos momentos que a medicina não vai encontrar saída. E o que vai acontecer? O indivíduo vai a óbito. Só que Lucas não está preocupado em dizer que ele não é capaz de fazer. Lucas entendeu que ele é médico sim, que ele é doutor sim, mas que existe um maior que ele, que pode operar coisas inefáveis que a medicina não pode aplicar. A medicina não pode aplicar o milagre, mas Jesus pode. A medicina não pode levantar morto, mas Jesus pode. A medicina não podia fazer isso aqui que essa mulher estava passando. Sabe por quê? Primeiro, ela não estava passando um problema genético. Ela não estava um problema que poderia ser estudado. Se você ler o texto, você vai perceber que essa mulher estava sendo acometida de uma doença através de um espírito demoníaco. Como assim? E eu fui perguntar ao Senhor qual era a diferença. E o estranho é que um pouco atrás, quando vai falar da mulher do fluxo de sangue, em nenhum momento diz que ela está acometida de um espírito. Está dizendo que ela foi acometida de uma doença que foi gradativamente piorando, a ponto dela chegar no último estágio, que ela tem um encontro com Cristo. Mas naquela mulher é diferente. Aquela mulher, ela passou a ficar doente pelo um espírito que se apossou da vida dela. E isso não necessariamente ela era uma mulher endemoniada. Entenda, ela não estava endemoniada. Ela estava sofrendo uma doença por uma opressão maligna.
por um espírito que nem sequer se manifestava, só a piorava gradativamente. Oh, aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela mulher ficou 18 anos com aquela doença. E cada dia que passava, ela procurou na medicina, como a mulher do fluxo de sangue, a saída pela sua doença. E ela não encontrava. A Bíblia diz que cada hora que passava do seu dia, aquela mulher se encurvava cada vez mais. A ponto de a medicina falar para ela, ó, tem jeito não. A sua coluna ela vai atrofiar de uma tal forma até que todos os seus órgãos se comprimam e você venha a óbito. E o que é interessante, irmãos, que aquela mulher, ela não tinha nem sequer alguém que a pudesse ajudar. Porque a Bíblia diz que a deformidade dela era tão grande que só ela sofria com aquele problema de tal maneira que ela já não conseguia mais levantar a sua cabeça. E o tempo, irmão, ele castiga. E eu fico imaginando como seria a dor daquela mulher. Porque, irmão, eu não sou uma mulher encurvada. Mas quando eu tenho crise de coluna, só Jesus na minha vida. Tem hora que nem remédio passa. E eu fiquei imaginando a situação daquela mulher, que a cada dia ela piorava e o seu corpo se encurvava cada vez mais. Eu fiquei tentando imaginar como seria a de quando ela começou a sentir as primeiras dores. Primeira dor, segunda dor, depois ela foi se curvando um pouquinho, já foi andando com a mão nas cadeiras, se curvando. Só nisso se passaram 18 anos. E quando esse tempo passou, irmãos, a Bíblia vai dizer que ela, não tendo mais como se equilibrar, ela tinha que usar uma bengala, como você vai ver no texto. É necessário que ela use uma bengala. Para quê? Para que ela tenha pelo menos esse movimento para ela poder caminhar. Porque olhar para frente ela já não conseguia mais. Ela segurava na bengala desse jeito, mas olhava para o chão. Porque a sua coluna já estava totalmente atrofiada a ponto de atingir todos os seus nervos. De tal maneira que os seus nervos já estavam se atrofiando da mesma maneira que a sua coluna estava. E nós sabemos, irmão, como fica um ser humano quando sente dor. Nós sabemos como fica um ser humano quando sente dor. Imagine essa mulher, 18 anos, sentindo a mesma dor. E ninguém podia tirar essa dor. E cada dia que passava, ela se curvava mais. Só que muitos deviam ter olhado para ela já achando ela uma miserável, a ponto de falar: deixa ela entrar no templo, deixa ela entrar assim mesmo. Ela fica lá no último banco, né? Porque não tem como ela ficar aqui, ficar atraindo a atenção de todo mundo. Deixa ela ir.
que uma hora, né, Deus leva. E foi-lhe dado, irmão, a oportunidade daquela mulher entrar no templo. Só que naquele dia, ela ouviu dizer de um homem que era o pregador daquele evento. E ela já, a Bíblia diz que ela já ouvia falar de Jesus. E ela foi, irmão. Só que entenda uma coisa. Ela foi para o templo para ouvir a pregação. Porque ver, não tinha condição. Ver quem estava lá na frente, não tinha. Irmão, eu tenho 1,55 m. Se alguém de 1,56 m ficar na minha frente, eu não vou enxergar o que está na minha frente. Imagina ela que estava curvada. Cabeça inclinada para baixo. Nem sequer o rosto de Jesus ela sabia. Via. Ela só enxergava o chão. Só que naquela oportunidade, Jesus pregando, ele vai falar: mulher, irmão, será que só tinha ela de mulher lá dentro? Só tinha ela de mulher? Claro que não. O culto era aberto. Só que ela sabia, irmão, que do jeito que ela estava, ela também não tinha como ir lá para frente. Muitas pessoas se juntavam para ouvir Jesus falar. Por que a mulher do fluxo de sangue teve uma dificuldade de chegar onde estava Jesus? Porque a multidão o oprimia. E com ela, e olha que a mulher de fluxo de sangue nem curvada estava, né? Estava fraca, porém não estava curvada. Ela não. Detalhe de tudo, além de estar curvada, tinha um espírito que atormentava para deixá-la doente. Então eu entendo, irmão, que há doenças que são direcionadas pelo nosso inimigo. Agora, como vem a nós esses tipos de doença? Mas eu não sei como é que foi o passado dela, que a Bíblia não diz nem quem não é o nome dela. Só chama mulher. Só que quando ele fala mulher, ele coloca a mão no ombro dela e fala para ela: seja curada. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, primeiro, que a visão dela estava o quê? Limitada. Ela não via Jesus. Ela só olhava o chão. Segundo, irmãos, para ela poder receber um milagre, ela tinha que saber que verdadeiramente Jesus estava falando com ela. Porque não tinha só ela de mulher naquele local. Outra, para se posicionar, para viver o milagre, não dependia de Jesus, dependia dela. Que a Bíblia diz que ele colocou a mão, mas o endireitar teve que vir dela. Então entenda uma coisa. Às vezes, irmãos, nós entramos na casa do Senhor apoiados por várias situações. Às vezes apoiado por amigo, às vezes apoiado por circunstâncias. Mas sabe qual é o pior? Que além de você entrar no templo, você não ter a sua visão periférica de que está acontecendo no ambiente. A sua fé tem que ser pelo quê? Diz para mim, irmãos, pelo ouvir. A fé dela tinha que vir pelo ouvir. Porque
porque ela não enxergava mais a oportunidade de viver o milagre. Ela estava vivendo apoiada para poder entrar no templo, para não te desequilibrar. Sabe por quê? O estudo mais um pouquinho abaixo vai dizer que ela usava a muleta como apoio para quando ela entrasse em qualquer lugar, ela não desce com a cara no chão. E é o que acontece com muitos de nós. Viemos para um culto apoiado, curvado. Só que quando chegamos aqui, não conseguimos ver nada do que está acontecendo, porque estamos limitados com as nossas enfermidades do corpo e da alma. Só que o Espírito de Deus que está em nosso meio, Ele está dizendo: você não precisa desse apoio para ter um contato comigo. Diz para mim quais são os seus desprezos. Diz para mim quais são suas limitações. Diz para mim aonde você está preso, que você não consegue ver no ambiente espiritual, que eu posso operar na sua vida. O que está limitando a sua visão de ver o milagre acontecer? Ainda bem, irmãos, que a fé é projetada pelo ouvir e não pelo que a gente está vendo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E quando ele grita mulher, ficou a critério dela, irmão, se era para ela. Jesus está dizendo: eu quero tirar você dessas limitações, desses apoios passados, desses espíritos que falam no seu coração, te atormentam, e você não tem vontade mais de viver. A sua limitação chegou a tal ponto que você só olha para o chão, porque o seu estado é de vergonha. O seu estado é deplorável. O seu estado é de limitação. Só que Jesus está falando: eu não vim somente para operar um milagre. Eu vim libertar a sua alma de coisas que estão te prendendo há muito tempo. Aquela mulher estava presa há 18 anos. Quanto tempo você está preso na sua limitação? Olhando para baixo, vivendo de apoio, de oração, de migalha dos outros. Ora por mim, busca por mim, que eu não tenho mais força nem de endireitar. Não, o Espírito Santo está falando. Se não está falando com você, está falando comigo. A minha limitação não pode estar no que eu estou tentando ver, porque ela só olhava para o chão. Ela não tinha percepção. Ela não tinha mais a visão, o campo do que estava acontecendo ao seu redor. Oh, aleluia. O que é mais interessante, irmãos, é que muitas das vezes nós viemos para a casa do Senhor como ela, curvada, apoiada, desanimada,
não vemos mais nada acontecer. Porque o Espírito está tirando de você a oportunidade de viver o milagre. Mas nessa noite, irmão, o Espírito que está em nosso meio está dizendo: hoje, eu tiro de você essa limitação. Mas entenda, ela estava assim, e Jesus disse: endireita. Jesus poderia ter segurado a mão dela, ter esticado ela para o alto. Sabe o que Jesus queria dizer para ela? Agora é com você. Fiz a minha parte, faça você a sua. Muitas das vezes, para nos levantarmos, irmãos, precisamos somente de uma palavra. Mas o posicionamento de endireitar a curvatura é minha e a sua. Paremos, irmãos, de nos limitar a situações que nos fazem andar com o espírito demoníaco, entrarmos dentro do templo, adorarmos a Deus e ainda assim estamos com Ele aqui no nosso ombro. Há muito tempo atrás, eu estava vendo um filme, irmão, que eu me arrependi de ter visto. Nunca mais eu vi aquela praga. O nome do filme era Espíritos. Eu quase passei mal quando vi aquela praga. Sabe o que é isso? Eu fui imbuída pelo movimento, né? Vamos ver. Fazendo nada, vou ver. Meu irmão, pensa num filme que cada meia hora você tinha ataque cardíaco. Do nada aparecia um monstro na tela. Do nada estava tudo quieto. Daqui a pouco o demônio apareceu. Eu falei, que diabo é esse? Só que de repente, irmãos, vai acontecer igual está acontecendo com essa mulher. Irmão, não sei porquê, olha, eu lembrei desse filme, tem tantos anos que eu vi esse filme. Acho que eu nem tinha Miguel Gabriel quando vi esse filme. Você vê o tempo que tem. Havia um homem no filme que ele sentia dores enormes na sua coluna, a ponto dele andar curvado. Ele não entendia, tomava 1 milhão de remédios e nada passava. Não tinha um só dia que ele não sentia aquela dor. Só que ao decorrer do filme, tinha um espírito que perturbava a vida daquele homem. E por fim, irmãos, a gente já estava com pena do homem. O homem estava vivendo um calvário. E por fim ele estava tentando se matar, porque ele não conseguia mais conter aquele espírito que estava o atormentando. Só que ao decorrer do filme, ele vai ter uma namorada, vai acho que casar e tudo mais. Só que começa a entrar nele um espírito da loucura, como de repente entrou naquela mulher, porque já estava começando a atingir os nervos dela. Por isso que eu estou falando, eu não sei o que ela fez no passado, mas o Espírito do Senhor me fez lembrar desse filme e você vai entender. Ele, no seu passado, estava com um grupo de amigos, e essa menina era apaixonada por ele. Uma menina, aonde na época ele era um jovem. Só que de repente a menina era muito boba, mas ele não tinha maldade com ela nem nada. Mas, influenciado pelos seus amigos, aquela menina vai para a parte onde faz laboratório dentro da escola. Aquela menina vai para dentro do laboratório e aqueles rapazes trancam aquela garota dentro do laboratório e a estupram, todos eles. E ele vê e não faz nada. O que aconteceu? A
menina se matou, porque não poderia viver com aquela vergonha. Só que o espírito daquela garota começou a o atormentar, por ele ter permitido aqueles rapazes fazer aquilo. E quando ele vai fazer uma visita, quando ele percebe que ele teria que pedir perdão para os pais daquela garota, ele vai lá fazer uma visita no quarto da menina. Quando ele chega lá, irmãos, ele percebe que a menina era apaixonada por ele. E ele também tinha um sentimento por ela, mas nunca chegaram a namorar. Só que aquela menina se matou em cima da sua cama, e o seu corpo ficou a vida toda lá, se decompôs e tudo mais. Ficou lá. Quando ele chegou, ele levou um susto quando viu o cadáver em cima da cama. E ele pedindo perdão. E ela, em parte, disse para ele que havia perdoado, porque ele foi, como é que se diz a palavra, né? Ele não teve como ajudá-la. Ele não queria ser escarnecido pelos seus amigos. E aquela garota morreu apaixonada por ele, ao mesmo tempo magoada, triste, decepcionada, traída. E ali ela decidiu atormentar a vida dele. Só que com o tempo, irmãos, parece que estava tudo legal. O tempo passou. A dor dele não passava. Só que ele começa a entrar num espírito de loucura tão grande que a sua namorada é obrigada a colocar ele numa clínica. Irmão, naquela hora eu vi ruim no filme. Aquela hora foi a hora que eu falei: se eu não tenho ataque cardíaco hoje, eu não tenho nunca mais. Na hora que o médico entra para falar com ele, e ele está assim sentado em cima da cama, o médico falando com ele, mandando ele levantar, e ele não conseguia. O médico abre a porta, e a porta era de vidro. Quando a porta volta, irmão, a garota estava aqui, ó, no cangote dele. Ela não tinha largado ele. Sabe por quê, irmão? Entenda. O inimigo, ele vai ficar grudado em você para que você não se levante. Por coisas do teu passado, por coisas que você fez. Você não se sente perdoado. Ainda não liberou o perdão. Então, sabe, aquele menino ficou louco por causa de uma decisão errada. O espírito ficou atormentando ele, e ele foi parar na psiquiatria, a ponto de ficar louco. Irmão, existem problemas do nosso passado que, se a gente não matar com uma palavra de perdão, uma liberação de perdão, a gente deixa de viver o milagre de Deus. A gente deixa de viver o que Deus tem melhor para a sua vida. Você vai deixar de viver porque você está presa lá atrás, você está preso lá atrás. Esquece, irmão. A Bíblia diz que tudo se passa, eis que tudo se fez novo. Se você está aqui é porque Deus te deu uma nova oportunidade de viver o milagre. Aqueles que causaram mal a você, ou a coisas que você causou mal a alguém, pede perdão, libera. Não fique preso, irmão, para que você não fique limitado de ver a operação do milagre de Cristo. Amém, irmãos? Eu não quero me estender por mais, porque até aqui o Senhor me deu. Mas eu quero orar pela gente nessa noite.
que no campo da tua limitação, no campo da limitação, do perdão, do se colocar de pé, de viver coisas novas, alguém, o inimigo, está paralisando a sua vida para você não viver, simplesmente porque o seu campo visual é só olhar para baixo. Mas nessa noite, irmão, eu quero ser boca de Deus nesse lugar e quero falar uma coisa para você. Desprenda disso. Viva o que Deus tem para sua vida. Viva o milagre que Ele tem já preparado para você. Não se permita mais entrar dentro do templo curvado. Não se permita mais entrar dentro do templo atrofiado. Não se permita mais entrar dentro do templo sem render a melhor adoração, porque você não consegue mais ver a operação de Cristo. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos e aqui estamos. A Tua palavra, ela é linda, ela é pura, ela é verdadeira. Ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Pai amado, eu quero Te agradecer por esse momento da Tua palavra, em que o Senhor fala não só à Tua igreja, mas ao meu coração. Que necessário é liberarmos perdão àqueles que nos fizeram mal e de repente, sem mesmo entender, nos omitimos de tantas coisas e fazemos também mal a tanta gente. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso campo visual não fique limitado à curvatura da nossa cabeça, a ponto de nos deixar louco, a ponto de querer entender porque estamos passando por isso e não temos resposta. Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo abra o coração, que o Teu povo abra, Senhor, o coração para liberar perdão, para liberar perdão para o Teu irmão, para quem fez coisas para eles, que os permitira esse Espírito se apossar da vida deles. Espírito Santo, entra com providência, entra com graça, mas não permita os Teus filhos entrar no templo curvados e sair da mesma forma, que eles saiam daqui nessa noite com a sua coluna reta, olhando para cima e dizendo para o Senhor que é do alto, que é do alto que me vem o meu socorro. Oh, Espírito Santo, que a nossa visão não esteja limitada às coisas dessa vida, às coisas dessa terra, mas que possamos viver o sobrenatural de Deus, possamos viver o sobrenatural do Teu Espírito Santo. Essa hora em que estamos aqui, que vamos entrar em um momento de adoração, de comunhão. Espírito Santo, que perdoa os nossos erros, os nossos pecados, aquele pecado que a gente não confessa com a boca, mas pedimos que o Senhor visite a nossa alma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, te pedimos, libera o perdão para a nossa alma, de coisas que fazemos, de que nos acovardamos por tanto tempo e deixamos de viver o agir do Teu Espírito Santo. Que a nossa alma hoje pode estar liberta como aquela mulher, que ainda era o dia de sábado, e aqueles hipócritas acharam que Jesus não podia fazer aquilo. Mas o Espírito Santo não tem dia certo para operar, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. O tempo teu, a semana sua, o mês é teu. Foi o Senhor que criou todas as coisas. E é isso, Senhor, que pedimos nessa noite, que o Senhor possa entrar em nosso coração
tirar toda a mágoa, toda a tristeza, todo embaraço que o Espírito Santo não consegue penetrar, porque é o espírito do nosso inimigo tem tentado fazer morada em nosso coração por coisas que aconteceram e a gente não consegue liberar o perdão. Deus, em nome de Jesus, ser conosco nessa noite. Fala a cada dia aos nossos corações. E muito obrigado por essa palavra, no nome de Jesus.